Olá, paz do Senhor Jesus, para você que nos assiste, começando agora mais um programa A Palavra que Cura. E você é o nosso convidado, eu sou a pastora Rosângela, quero que você acompanhe através da vinheta um pouquinho do que acontece no nosso ministério, testemunhos impactantes de curas, de milagre. Veja e acompanhe através da vinheta. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer. Isso é pra quem crê, igreja. Isso é pra quem entende que a salvação chegou. Isso é pra quem entende que o Pai pode. Isso é pra quem entende que operando Ele ninguém impedirá. Isso é pra quem entende o que está lá no livro de Ageu. Aleluia, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é pra quem entende que independente de qualquer tribulação, de qualquer vento, de qualquer tempestade que sobrevém na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, Ele é Jesus. E operando Ele ninguém impede. Eu creio em ti. Coisa, quem clama recebe, quem busca encontra. E se você veio aqui para ficar de boca calada, nada vai acontecer. Você precisa glorificar o dono da casa, você precisa dar glória para Ele, você precisa clamar a Ele. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Assim que aceitamos Jesus, a gente aceitamos Jesus na terça-feira. E tínhamos lançado uma coleção de 1.200 peças na segunda-feira. Aceitamos Jesus na terça-feira, não tínhamos nenhum centavo em conta. E na quarta-feira, em menos de 48 horas, conseguimos vender essas 1.200 peças. Isso nunca tinha acontecido na nossa vida. E a única coisa que eu tenho para falar para vocês é para crer e ser fiel a Deus, que Ele vê tudo e Ele é fiel. Através de Deus, né? Abriu muitas portas, sou jogador de futebol, eu jogava no Inter, né? Mas Deus fez eu abaixar e agora as portas estão começando a se abrir. E venha conosco, venha participar do nosso culto abençoado, dia de domingo, terça e quinta, às 7h30. Te convido para Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Aqui nesta igreja, muitos milagres têm acontecido. E a campanha que estamos fazendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você tem a sua família afastada da presença do Senhor, eu te convido a vir nos visitar, a vir colocar a sua família na presença do Senhor, que o Senhor tem maravilhas para te entregar. Escolhei vós qual é o nosso Deus, e eu me decidi a escolher o Deus Todo-Poderoso, e declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te fazer esse convite, a qual o tema da campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te esperamos aqui para te dar um abraço, orar com você, para que o Senhor possa te fortalecer. Então fica o convite aí na tela tem um telefone, aí na tela tem um endereço. Venha participar conosco, nós temos culto na terça-feira, que é a campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos domingo, culto da família, e temos quinta-feira da vitória. Então venha participar conosco, amém? Viu aí? Acompanhou? Viu um pouquinho dos testemunhos? Viu como Deus tem operado de forma extraordinária, de forma sobrenatural? Você que nos assiste no dia de hoje é o nosso convidado para que você esteja lá cultuar conosco, para que você venha receber uma oração, uma palavra de força, uma palavra de ânimo. Talvez você está aí me assistindo agora, se encontra numa situação de luta constante
Tá aí o telefone, tá aí o endereço na tela para que você venha cultuar conosco. Eu quero convidar no dia de hoje a missionária Larissa para trazer uma palavra abençoada. Mas antes dela vir trazer a palavra, quero dizer para você que temos o culto da família aos domingos, às 19h30. Temos o culto de ensino da palavra na segunda-feira também, 19h30. Na terça-feira, a campanha abençoada, o azeite da viúva. Às 19h30, você é nosso convidado. Eu não sei o vento que passa por aí, mas você pode vir somar força conosco para juntos rompermos, juntos derrubarmos muralhas, juntos derrubarmos obstáculos, amém? Na quinta-feira também, uma campanha abençoada, campanha de Lodebar, saindo de Lodebar. Então, você que está aí naquele marasmo, você que está aí acometido de alguma enfermidade, ansiedade, depressão, venha cultuar conosco, amém? Desde já agradeço, fica aí, não sai de frente da telinha. Ouça no dia de hoje uma palavra abençoada com a missionária Larissa, amém? A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Larissa, quero te agradecer por estar aqui nesse momento, assistindo esse programa conosco. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que você venha abrir o seu coração e a sua mente para que essa palavra, a qual eu vou ministrar nesse momento, ela possa falar com você, ela possa ser ministrada ao seu coração, amém? Gostaria de pedir a você que pegue a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, uma Bíblia no celular, ou se você não tem, você pode acompanhar aqui conosco, amém? Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Ruth, no capítulo 3. A palavra vai dizer assim: disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Amém? A palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Ruth, que é um livro muito conhecido por muitas pessoas. Vai falar sobre a história dessa mulher. Na Bíblia, nós temos 2 livros com o nome de mulher. Um deles é o livro de Ruth e o outro é o livro de Esther. E quando eu meditava nessa palavra, eu pedi ao Senhor uma palavra para falar para você, meu irmão, que me assiste, minha irmã. O Senhor trouxe na minha mente essa passagem, a história dessa mulher. A Bíblia vai contar a história da família de Noemi, que era uma mulher que morava em Judá. E essa mulher, ela é casada com Elimeleque, que tem seus 2 filhos. E ali, eles estavam vivendo no tempo dos juízes. E o que aconteceu? Por fazerem o que queriam, por não obedecerem a Deus, achar que eram donos da razão, donos da verdade, aquela terra estava passando por um momento de fome. Aquela terra estava passando por um momento de escassez. E Elimeleque, ele toma uma decisão. Ele resolve pegar a sua família e ir para as terras de Moabe. Então ali eles saem da sua terra e vão para uma terra estrangeira. Quando eles chegam naquela terra estrangeira, Elimeleque com seus filhos estão ali, mas a sua esposa e os seus filhos acabam conhecendo 2 moças ali da terra de Moabe e acaba se casando com essas moças. Mas a Bíblia vai dizer que Elimeleque, ele vem a falecer. E passa-se 10 anos, os filhos dele também morrem. Então aquela família que saiu completa da sua terra, que saiu em busca de terras melhores, que saiu em busca de alimentação, que foi em busca de um lugar que poderia ser próspero, aquela família ela foi desfeita. O pai morreu, os filhos morreram e aquela mãe se encontra nesse momento sozinha, apenas com as suas 2 noras. Aquela mãe que tinha ali os seus filhos, que tinha o seu esposo, estava passando por um momento de dor, por um momento de luto. Ela sai de uma terra que era a terra dela, vai para uma terra estrangeira e nesse momento começa a viver uma história de dor, uma história de tristeza na vida dela. O quão difícil para ela foi perder o marido e os filhos. Para nós imaginar, se você nunca passou por uma situação semelhante, fica difícil aos nossos olhos imaginar a dor que Noemi estava sentindo. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vê o quão difícil estava sendo os dias de vida daquela mulher.
Mas a Bíblia vai dizer que ela tomou uma decisão. Ela resolve voltar para sua terra. Ela resolve voltar para ali, para viver ali, naquele lugar a qual ela viveu a sua vida toda. E no momento que ela está indo, as suas 2 noras a acompanham. No meio do caminho, Noemi olha para elas e fala assim: olha, Ruth e Orfa, eu quero que vocês voltem para Moabe. Eu quero que vocês vão viver com a família de vocês. Eu não quero que vocês me acompanhem. Mas elas choram ali e falam: não, nós vamos com você. Nós vamos com você, Noemi. Elas continuam andando e passa mais um pouquinho. Noemi olha para elas e fala mais uma vez: eu quero que vocês sigam o seu caminho. Eu quero que vocês voltem para sua terra. E ali, Orfa pega, dá um beijo em Noemi, se despede dela e de Ruth e volta para sua parentela. Mas a Bíblia vai dizer que Ruth, essa mulher, que a qual é a mulher que eu quero falar para você nesse momento, ela toma uma decisão e ela diz para sua sogra assim: olha, eu vou com você. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E nada vai me fazer quebrar essa promessa, a não ser que seja a morte. Nesse momento, ali a gente vê o início de uma amizade que já vinha sido construída durante o tempo que Ruth foi casada com um dos filhos de Noemi. Mas nós vamos ver aqui que Ruth pega e ela toma essa decisão de seguir com a sua sogra. Algo que talvez nos dias de hoje não é comum. Uma pessoa ter uma amizade tão bonita, um elo tão bonito com a sua sogra. Mas Ruth, ela decidiu, ela tomou uma decisão no meio do caminho. Quantas vezes estamos no meio do caminho, precisamos parar e tomar uma decisão. Ruth parou e tomou a melhor decisão da vida dela. Ela tomou a decisão de seguir a sua sogra. Ela já não quis mais voltar para a sua terra. Ela não quis mais voltar para a adoração aos deuses a qual o seu povo servia. Mas ela tomou a decisão de seguir a sua sogra e servir ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a sua sogra servia. E a palavra vai dizer que quando elas chegam na terra que elas moravam, elas chegam sem nada. Noemi agora já se considerava amarga. Ela falou: olha, eu já não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque eu estou amarga. Eu já não tenho mais alegria de viver, eu já não tenho mais motivos para sorrir. Mas Ruth, aquela mulher forte, aquela mulher corajosa, ela resolveu ir em busca de alimento para se alimentar, para alimentar a sua casa, alimentar a sua sogra. Ela podia muito bem ter entrado num estágio de depressão, num estágio de tristeza e ter falado: olha, eu não estou nem aí, eu não quero viver, eu não quero mais, sabe, fazer algo por mim, eu vou me entregar à minha dor, eu vou entregar à minha tristeza, eu vou viver esse momento. Não, ela foi uma mulher de coragem. E ela resolveu ir ali na terra de um dos parentes do seu esposo, Boaz, o remidor. Então Ruth entra ali naquela fazenda e começa a catar das migalhas que caíam para que ela pudesse alimentar ela e a sua sogra. E a história delas começa a se espalhar pela cidade. Afinal, eles eram uma família conhecida. E aquela família começou a história de tristeza, de dor, a qual aquela nora e sogra estavam vivendo, começou a ser compartilhada pela cidade. Boaz sabia que o seu primo Elimeleque tinha morrido, sabia da história da esposa dele, Noemi, e o mais admirável, soube da história de Ruth, uma menina nova que decidiu viver uma vida para Deus. Uma menina nova que decidiu abraçar a sua sogra e cuidar dela com tanto amor. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela ali vai trabalhar e Boaz começa a ter compaixão dela. Começa a ter misericórdia da vida dela, porque ele começa a permitir, pede para os seus servidores que deixe algumas migalhas a mais, algumas espigas a mais cair no caminho, para que Ruth pegasse aquilo, para que ela pudesse se alimentar. E ali vai passando o tempo. E a Bíblia vai dizer que quando o seu marido morria, na lei existia o quê? Você podia casar com o irmão mais velho. Porém, os 2 filhos de Noemi tinham morrido. Então, Ruth, ela não tinha nenhum dos cunhados para se casar. Mas ela poderia se casar com um dos parentes mais próximos.
Porém, um dos parentes mais próximos, ele não quis o casamento. Então ali ele abriu uma oportunidade para que Boaz se casasse com ela. E Boaz, vendo a atitude de Ruth, ele toma essa decisão de casar com essa mulher. A história de Ruth, que tinha tudo para ser de tristeza, de amargor, de frustração, começa a ter um novo capítulo, um novo enredo. Tudo porque essa mulher, ela decidiu servir a Deus. Ela decidiu sair do lugar de frustração. Ela decidiu sair do lugar de adoração a deuses pagãos e a servir a um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus capaz de mudar a história, um Deus capaz de transformar tristeza em alegria, choro em riso. E a Bíblia vai dizer que Ruth, ela se casa com Boaz. Ela se casa com esse homem. A palavra vai dizer que ela se casa e ela tem um filho com ele. E o primeiro filho que ela tem chama Obed, que era o avô de Davi. A Bíblia vai dizer que Ruth, ela tem esse filho, e aí quando esse filho nasce, as pessoas da cidade dizem: Noemi teve um filho. Mesmo o filho sendo de Ruth, as pessoas via como aquele filho, como um filho de Noemi. E realmente Ruth permitiu que Noemi criasse o seu filho, porque ela tinha gratidão pela sogra, gratidão pela vida daquela sogra. E o que eu estava pensando, analisando esse texto, é que o livro de Ruth, ele tem apenas 4 capítulos. É um livro pequeno, mas é um livro de muito aprendizado. E nesses 4 capítulos, nós vamos ver aqui que o nome Ruth aparece por 12 vezes. Em nenhum livro na Bíblia, o nome de seu próprio personagem apareceu tantas vezes quanto o nome de Ruth. Ele apareceu 12 vezes num livro, em 4 capítulos. O que isso quer dizer é que o Senhor queria que Ruth fosse protagonista da história dela. O Senhor queria que Ruth tomasse as rédeas da situação da vida dela, confiasse nele e passasse a viver a vida dela. Passasse a administrar a vida dela, a se preocupar com ela, a ser a protagonista da história dela. Porque o tempo todo nós estamos preocupados com pessoas. Nós estamos preocupados em ser suficiente para alguém. Nós estamos preocupados em ajudar alguém. Nós estamos preocupados em fazer por alguém e nós esquecemos de fazer por nós. É tempo de ser mãe, é tempo de ser pai, é tempo de ser esposo, é tempo de ser funcionário, é tempo de você ser o protagonista da sua história, de você viver a sua história. Aqui na história, o livro de Ruth vai dizer que o nome dela foi citado 12 vezes dentro do seu livro, do livro Ruth, e uma vez apenas fora do livro. E sabe aonde que essa uma vez foi citada fora do livro de Ruth? Na genealogia de Jesus. Essa mulher que era uma moabita, uma terra de um povo que foi condenado, porque os moabitas, eles eram o povo descendente das filhas de Ló. De quando as filhas de Ló, elas vão ali, embriaga seu pai e tem filhos com eles, ali se formam os povos moabitas. Era um povo que era condenado, um povo que adorava outros deuses, um povo que não conhecia a verdade, um povo que não conhecia a luz, mas uma decisão certeira que essa mulher teve, a vida dela foi transformada. Ela tem um nome escrito na genealogia de Jesus. Ela foi a bisavó de Davi, uma mulher que não tinha nada, uma mulher que estava condenada a não ser nada, a não ser ninguém, mas pela decisão certa que ela tomou na vida, Deus mudou a história dela. Sabe o que falta para nossa história ter mudança? Falta eu e você tomarmos a decisão certa. É isso que nós precisamos, de tomar a decisão certa, de andar no caminho certo, de parar de querer viver no erro, de querer viver nas nossas próprias vontades e começar a querer viver e a andar no caminho do Senhor, de estar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus e confiar. Porque Ruth, ela confiou. Ela confiou no Senhor. Ela confiou no Deus de Noemi. Ela sabia que Noemi servia um Deus que era fiel, um Deus que era Deus de provisão, um Deus que é Deus de cuidado, um Deus que é um Deus que zela, que ama. E ali ela tomou sua decisão de servir a esse Deus todo-poderoso, que é o Deus que eu e você servimos, que é o Deus que tem cuidado de nós, que é o Deus que tem zelado pela nossa vida, que tem nos sustentado, que tem nos mantido de pé. Mais uma informação para você, o livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia.
O 7 é o número do quê? Da perfeição, do divino, do completo. Mas o 8 é livro de recomeço. O 8 é o novo primeiro, é o tempo do recomeço. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Passamos por um processo difícil, a qual vivemos numa pandemia, a qual estamos aqui porque sobrevivemos, porque a bondade do Senhor tem nos alcançado todos os dias, porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos sustentado e tem nos mantido de pé. Se estamos até aqui hoje é porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E eu quero dizer para você, meu irmão, nesse momento, eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual o problema, não sei quais as suas perdas, quais as suas dores, mas como Ruth, tome a decisão certa. Tenha fidelidade com quem está com você. Tenha fidelidade a quem vai te impulsionar. Tenha fidelidade a quem possa te fazer alcançar e viver as promessas de Deus para a sua vida. Não desista, não pare, não retroceda, não olhe para trás, não volte para onde Deus te tirou, porque se o Senhor te tirou de lá, porque lá não é lugar para você, não é tempo de voltar, é tempo de avançar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade. Eu quero dizer para você, recomece. É tempo de recomeçar, é tempo de escrever a sua história, de ter o seu nome citado na sua história, de ser o protagonista da sua história. E assim como Ruth, ter o seu nome, não na genealogia de Jesus, porque hoje já não é possível mais, mas na descendência de Jesus. De ser descendente de um pai, de ter o seu nome escrito no livro da vida, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por essa oportunidade, que essa palavra que foi ministrada, simples, ela possa ter alcançado o seu coração, que você possa meditar nessa palavra, que você possa decidir viver as promessas de Deus para a sua vida, crendo e confiando no Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dos meus irmãos que me assistem nesse momento. Cada um deles, Pai, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a história, a necessidade de cada um. Pai, talvez eles estejam passando um momento difícil, assim como Noemi e Ruth passou. Momento de escassez, de pobreza, de perda, momento de dor, de luta. Mas que venhamos, Pai, em nome de Jesus, tomar a decisão certa. Que a nossa decisão venha ser exata. Que a decisão, Senhor, venha ser te servir. Venha ser te buscar e te adorar e confiar, Pai, que o Senhor tem para nossa vida é bom. Confiar que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que nós não venhamos olhar para trás, que nós não venhamos retroceder, mas que nós venhamos avançar sempre em direção ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado e nós te esperamos até o próximo programa. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer. Isso é pra quem crê, igreja. Isso é pra quem entende que a salvação chegou. Isso é pra quem entende que o Pai pode. Isso é pra quem entende que operando Ele ninguém impedirá. Isso é pra quem entende o que está lá no livro de Ageu. Aleluia, que a obra da segunda casa será maior que a da primeira. Isso é pra quem entende que independente de qualquer tribulação, de qualquer vento, de qualquer tempestade que sobrevém na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, Ele é Jesus. E operando Ele ninguém impede. Eu creio em Ti. Coisa, quem clama recebe, quem busca encontra. E se você veio aqui para ficar de boca calada, nada vai acontecer. Você precisa glorificar o dono da casa, você precisa dar glória para Ele, você precisa clamar a Ele. O que eu tenho
assim que aceitamos Jesus, a gente aceitamos Jesus na terça-feira. E tínhamos lançado uma coleção de 1.200 peças na segunda-feira. Aceitamos Jesus na terça-feira, não tínhamos nenhum centavo em conta. E na quarta-feira, em menos de 48 horas, conseguimos vender essas 1.200 peças. Isso nunca tinha acontecido na nossa vida. E a única coisa que eu tenho para falar para vocês é para crer e ser fiel a Deus, que Ele vê tudo e Ele é fiel. Através de Deus, né? Abriu muitas portas, sou jogador de futebol. Eu jogava no Inter, né? Mas Deus fez eu abaixar e agora as portas estão começando a se abrir. E venha conosco, venha participar do nosso culto abençoado. Dias de domingo, terça e quinta, às 7h30. Te convido para Deus fazer o sobrenatural na sua vida. Aqui nesta igreja, muitos milagres têm acontecido. E a campanha que estamos fazendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você tem a sua família afastada da presença do Senhor, eu te convido a vir nos visitar, a vir colocar a sua família na presença do Senhor, que o Senhor tem maravilhas para te entregar. Escolhei vós qual é o nosso Deus. E eu me decidi a escolher o Deus Todo-Poderoso. E declaro eu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu quero te fazer esse convite, a qual o tema da campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós te esperamos aqui para te dar um abraço, orar com você, para que o Senhor possa te fortalecer. Então fica o convite aí na tela tem um telefone, aí na tela tem um endereço. Vem participar conosco, nós temos culto na terça-feira, que é a campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E temos domingo, culto da família, e temos quinta-feira da vitória. Então vem participar conosco, amém?